Boa noite a todos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui nesse momento, que antecede os momentos de Momo, onde a gente vê já a turbulência chegar às nossas cidades. Estamos entrando no ar com mais um programa para a reflexão dos textos evangélicos escolhidos pelo nosso irmão Emmanuel. Hoje vamos trazer o livro Fonte Viva, a segunda mensagem, que a Mari Lourdes está mostrando aí. Quem vai estar falando aqui com vocês, Queiroz, vai ser justamente a segunda mensagem. Modo de fazer. Modo de fazer, que está justamente em Paulo, em Filipenses 2.5. Ok? Então, vamos lá, Mary, vamos começar. Boa noite a todos, muita paz. Emmanuel começa esse tema, como título Modo de Fazer. Ele começa trazendo o trecho onde Paulo, mais uma vez em suas cartas, desta vez aos Filipenses, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo começa a trazer esse parâmetro de que possamos estar no mesmo sentimento, envolvidos no mesmo sentimento que estava no Cristo, naquele momento que estava no planeta, trazendo toda a sua mensagem de amor. Sentimento esse, Marilourdes, que exala o propósito existencial da vida. Afinal de contas, a mensagem dele, nosso governador espiritual, foi a mensagem do amor. Então, traduzindo, que estejamos de sorte com o sentimento envolvido do amor. Sim. Não é isso? Eu queria trazer, antes da gente continuar o texto, a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde está no capítulo 1 da Lei Divina ou Lei Natural, que Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade, a resposta clara: Jesus, Aí Kardec faz uma pequena observação dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino animal. Então, por isso que Paulo, nessa frase tão enfática, coloca, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Cristo Jesus. Que o Espírito Divino esteja nos inspirando a essência da nossa transformação, da nossa movimentação. Eu não sei se vocês aí que estão nos ouvindo percebem, que nesses momentos que antecedem essas movimentações que antecedem o momento de carnaval, como as coisas parecem que ficam conturbadas. Aqui na nossa cidade mesmo, que essa semana não é brincadeira não, que houve de acidentes, como diz a história, não está no gibi. Parece até que as coisas estão de ponta cabeça. Aí a gente fica perguntando, será que a humanidade precisa disso tudo? Precisa desses momentos de irreflexão, de até violência, para alcançar um propósito tão divino, que é o propósito, afinal de contas, o propósito para que eu fui criado. Para o que eu fui criado. E Emmanuel vai tratando disso aqui, logo no início da mensagem Modo de Fazer, lembrando que o texto é sempre muito
pertinente. É o modo operante, o modo de como eu devo proceder e fazer. Aí ele diz, todos fazem alguma coisa na vida humana. Ninguém deixa de fazer, certo ou errado, está agindo. Não é? Estamos em movimento. Sempre. Mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ou seja, em contrapartida, os raros são aqueles que conseguem completar e alcançar êxito. A maioria tem que voltar para refazer. A maioria de nós, né? E nós temos, como a questão 625 nos ordena, nós temos um guia. Nós temos um ser que nos ama acima de tudo e que traz todo o roteiro sem chance de erro. Só fonte de acerto. E a gente, pelo amor de Deus, teimamos no caminho, teimamos em sofrer. Parece até um paradoxo, né, Mariluz? Sim. Quando a gente imagina Jesus um modelo, um guia, né? Um modelo para as nossas vidas, um guia para as nossas vidas, se a gente imaginar, se formos para uma cidade que não conhecemos, com certeza nós vamos procurar alguém que nos auxilie, alguém que conheça aquele caminho, que mostre qual será a melhor rota para que a gente possa chegar, de certa forma, tranquilos ao nosso objetivo, né? Nosso ponto de chegada nessa viagem. Da mesma forma é na vida, né? Na encarnação. Nós temos um modelo de um ser que nos demonstra qual a energia que a gente precisa estar em contato, que a gente precisa estar ligado. Quais as atividades que nós precisamos fazer para estarmos realmente na meta, na busca de concluir a meta aquela da qual nós programamos na espiritualidade antes de chegarmos aqui. E é tão interessante que Joana ela nos diz o seguinte, no Jesus e Atualidades, Queiroz, no ponto 2, que ele fala sobre Jesus e a reencarnação, aí ela coloca, se não fosse Jesus reencarnacionista, e toda a sua mensagem seria fragmentada. Então, se a gente observar em todo o movimento da passagem de Jesus pelo nosso planeta, ele sempre se dirigia ao espírito imortal. Não a persona, não a pessoa que estava na frente dele, mas aquele espírito imortal que estava ali. Então, ele falava, nos mostrando esse entendimento da necessidade que nós temos de fazer da nossa vida uma rota a seguir, verdadeiramente. Quais os objetivos da nossa vida? E a palavra, né, a mensagem, a referência que serve para, no sentido atemporal. Sim. Serve para qualquer época, né? Qualquer época da humanidade, qualquer das vidas que a gente ainda vai, que a gente ainda vai ter que personalizar, né, para todo o aprendizado que eu tiver nesse roteiro necessário para que eu chegue realmente no caminho divino, né? Mas fazer como Emmanuel fala aqui, Mary, né, como ele continua dizendo aqui, ainda mesmo a criatura ociosa, ociosa, aquela criatura que não quer fazer nada, não quer nada com nada da vida, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, até essa, Emmanuel diz, é constrangida a tornar a lutar. Ou seja, ela é literalmente forçada a voltar para continuar, para fazer alguma coisa, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Isso é muito interessante. E Joana de Ângeles, nesse livro, Jesus e Atualidade, é o primeiro livro da série psicológica de Joana, né? Um livro muito, muito interessante de ser lido pela forma que ela traz
de como Jesus ele é atual em nossas vidas e como Jesus nos mostra em cada momento a importância de buscarmos o sentido da nossa vida, ela coloca o seguinte, que Jesus, sabendo acerca da fragilidade humana, emulava fortaleza moral, fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo. Então, Cristo estava sempre se reportando às questões morais, né? Para que a gente pudesse compreender, porque ele entendia a nossa fragilidade, né? Ele entendia a nossa dificuldade de lidar, como Emmanuel coloca. Quantos de nós perdemos tanto tempo em atividades que não nos traz um aprendizado edificante? Quantos de nós já passamos por momentos que utilizamos da nossa preciosa energia vital para fazermos algo que, pelo contrário, nos traria até prejuízo à nossa saúde? Mas como nós estamos no processo também de aprendizado, a cada oportunidade, a cada momento, nós somos convidados a voltar para o caminho. Eu lembrando que era já aquele nossa experiência com o Haroldo, lá em Minas, em Belo Horizonte, quando ele falando, né, sobre o livro A Boa Nova, não era Boa Nova? Quando ele dizia, o seminário que a gente foi A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, exatamente. Que ele dizia o seguinte, o desenvolvimento da reencarnação é como se nós estivéssemos numa fila. Nós temos um objetivo, nós temos um caminho. Todos nós estamos nessa fila do caminhar. Alguns vão sair da fila, vão perder um pouco o canto, vamos dizer assim, o lugar que estava. Porque, como diz o mineiro, o trem não para. O trem não para, a vida não para. Porém, você inevitavelmente vai precisar voltar. Não vai ser mais naquele ponto. Você atrasou um pouquinho, mas você vai ter que continuar. Então, nós sempre estamos sendo convidados pela própria vida, como Emmanuel nos diz aqui, ó. E afinal de contas, antes de você ler aí, sim, quando a gente pega na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o fim e objetivo sim, com a reencarnação, afinal de contas? Para que o indivíduo reencarna? Né? É para descansar? É para fazer desordem? É para não fazer nada? Os Espíritos dizem, se você fez a desordem, literalmente, né? Uhum. Se você fez a desordem e você não fez nada, meu filho, então é para espiar, né? Uhum. É para você ter a oportunidade de pagar os seus ceitios, né? Moeda a moeda. E, em consequência disso, você tem que ir melhorando progressivamente. E ele fala no conjunto da humanidade, uhum, não é? Sem isso, o Espírito que respondeu até pergunta para nós, sem isso, onde a justiça? Não é? Se ficaria isso sim, por isso mesmo? Ou, como muitos pregam, neguinho que fez o bom, céu. Neguinho que fez o que não presta, inferno. E aqueles que não tiveram oportunidade? E aqueles que em tenra idade desencarnam? Né? Aqueles que não conheceram o caminho do bem, aqueles que só tiveram em sua vida tragédias. Por isso que a reencarnação, ela é o complemento da palavra amor e a base da verdadeira justiça. Sem esse encaixe em nossas vidas, em nossas realizações, qual o propósito de viver, de respirar? De estar aqui, lutando nesse mundo. Não é verdade, Mary? E Joana, até ela diz o seguinte, né? Que Jesus, se ele, diante da sua fala, diante da doutrina que ele trouxe, se não estivesse como base a reencarnação, ela diz o seguinte, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejado recomeço e reparação, teria um caráter de transitória de preferência emocional, né?
com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Então, na verdade, quando a gente diz expiação, eu um dia desse estava pensando sobre isso, Queiroz. Expiação e prova e expiação. E eu fiz um trocadilho, né? Que o expiar seria a gente ter a oportunidade de olhar, espiar, né? Então, de poder olhar profundamente. Diferente, né? Profundamente. Olhar profundamente através do quê? Daquela experiência que eu estarei passando. Então, eu vou ter a oportunidade de olhar profundamente para a minha vida. Se vem algo que seja difícil e que eu preciso ultrapassar por aquilo, e eu concluo essa expiação, eu vou estar fortalecido para depois vir uma nova prova. E na prova eu vou estar mais seguro porque eu já expiei, eu já olhei, eu já senti. Então a prova vai ser mais fácil. Então, se a gente compreender isso, que as provas e expiações vêm para passar a limpo, para desintoxicar, a gente compreende melhor. É verdade. É verdade. E aí, Emmanuel vai no caminhar da mensagem, né? Vai dizendo o seguinte: somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, de expiação ou de prova, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Isso. Modelo e guia. O que é que ele vai ensinar de errado? Absolutamente nada. Não é? É a gente fazer aquela pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria diante disso? Como que você falou tão se baixo? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Né? Com Porque certeza. Mesmo que a gente ainda, logicamente, nós estamos com certeza num processo. O Cristo já estava na conclusão, né? Como nós estamos no processo e somos aprendizes, e Ele é o guia, Ele é o mestre, nós vamos tendo que experimentar isso várias vezes. Ensaiar várias vezes até que a gente compreenda, internalize aquele conceito, internalize aquele aprendizado. Enquanto isso não é internalizado, nós vamos só no exercício, no treino, não é? É como uma criança. Nós precisamos às vezes dizer para a criança várias vezes a mesma coisa, até que ela internalize e compreenda, e a partir dali ela comece a fazer aquilo que tanto a gente falou. Mas para isso há todo um processo de treinamento. Assim a gente. Então, quando o Emmanuel fala aqui, né, que somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigindo aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Porque o ponto do exemplo do Cristo é o amor, não é? E Joana nos diz uma coisa tão interessante aqui, Queiroz, que ela diz o seguinte: a psicoterapia que ele utilizava, Jesus, era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino. Imagina, quando a gente tiver essa certeza, todos nós tivemos essa compreensão de que nós somos modeladores do nosso próprio destino. O que é modelador? Nós vamos construindo, nós vamos formando, nós vamos modelando, né, o nosso destino, vivendo conforme estabeleceu, através dos atos nas experiências passadas. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria força, bem como da consciência divina. A reencarnação, ela é algo tão sério que, segundo a gente aprende, que segundo a gente lê da espiritualidade, é a única coisa na lei que é assim imposta. Não adianta se eu digo que acredito, não adianta que eu digo que não acredito e não estou nem aí.
O neguinho é aquela onda que natural, vai te levar de todo jeito. E para você ter uma ideia, muita gente fala que espiritismo não tem dogma, mas engana-se. Existe um que Kardec fez questão de falar. Ele é tão sério, ele é tão assim contundente no sentido do nosso crescimento, da nossa evolução, que é a única base dogmática, ou seja, no sentido de ser uma lei que é assim de base mesmo, né? sem que a gente possa questioná-la. É a única base inquestionável dentro da doutrina, porque tem pessoas que podem dizer que negam Deus, podem até dizer também que negam a reencarnação, mas a reencarnação é um fato tão contundente, tal qual como Deus o é, que hora ou outra a gente vai ter que bater a tecla. E na pergunta 171, Kardec pergunta, olha bem, em que se funda o dogma da reencarnação? Olha aí como é forte isso. E os espíritos, longe de disserem, não, essa palavra não está correta, não está incoerente, não. Ao contrário, eles fundamentam que é um dogma, respondendo simplesmente na justiça de Deus e na revelação. A reencarnação, como um dogma, se funda na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não se diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Na base de Deus, não é? Na base de Deus sempre vai haver o amor transcendendo e o amor nos dando oportunidade. Com certeza. Por isso que a reencarnação, ela é, repito, um complemento e é a base da justiça. Um dogma que vai nos fazer mergulhar sempre, quantas vezes forem necessárias, até que eu não precise mais dela. Né? Para isso, quem quiser ascender mais rápido, questão 625 do Livro dos Espíritos. Não é isso, Mário? Isso. Então isso é tão interessante, não é? Que nós vamos compreendendo na fala de Emmanuel, né? A importância da construção e reconstrução do que somos. Porque ele justamente traz isso, somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigendo aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Aí ele completa. Fazer algo em Cristo, e aí a gente se reporta à frase de Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É abrir-se para esta mensagem verdadeira do ser crístico, né? Então, ele começa dizendo, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Então, é a gente compreender essas etapas que Emmanuel coloca, porque sempre, pelas nossas carências emocionais, nós estamos sempre fazendo algo querendo recompensas, né? Querendo algum pagamento.
Talvez nem esteja claro que pagamento a gente quer, mas internamente é uma necessidade de que a gente seja recompensado, não é? Muitas vezes nós damos, mas exigimos que o outro tenha o mesmo respaldo, ou a mesma fala, ou o mesmo comportamento para conosco. Às vezes nós fazemos, mas queremos mostrar o que fazemos. Queremos estar visíveis no nosso trabalho. Queremos reconhecimento. E aí ele diz, muitas vezes nós fazemos algo, mas nos sentimos superior. E Emmanuel vem trazer justamente o contrário, que nós precisamos sair, porque tudo isso, meus irmãos, é a nossa estrutura de ego, é a nossa vaidade, né? Que está tão à frente de nós, que nos deixa nesse vácuo sem perceber o verdadeiro objetivo da nossa ação no bem. Da nossa ação no bem. Da nossa ação no bem, né? Porque é isso que ele diz. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor, não para mim, para todos. Sem remuneração, sem exigência, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem atributos de reconhecimento, e sem perturbações. Fazer algo totalmente desprovido de querer algo em troca, né? Entrar na humildade. E aí a gente começa a pensar, e eu acho que é tão interessante, porque Emmanuel, ele vai em pontos tão diretos, na sua fala tão clara, que nos faz refletir como estamos. Eu sempre faço essa mesma pergunta, né? Como estamos? Como estão as nossas atitudes no bem? Como é que nós estamos exercitando, por exemplo, nas nossas casas espíritas, ou no nosso lar, ou no nosso trabalho, as ações do bem no Cristo, com o Cristo? Como é que nós estamos vivenciando o nosso dia a dia, né? E isso nos faz compreender o objetivo de estarmos reencarnados. Se a gente compreende esse objetivo, qual é o objetivo? Né? A gente pode dizer, qual é o objetivo? E passar uma vida toda, olha, eu não sei para quê, qual é a minha missão. As pessoas às vezes se preocupam com missão. Gente, a nossa missão é ser o melhor que a gente pode a cada atitude. Essa é a nossa missão. Ah, mas será que eu vou ser um médium que vai trazer mensagem? Será que eu vou ser um palestrante? Não é isso. Não é isso. Na minha pequena compreensão, a nossa missão nesta vida, nesta encarnação, é justamente isso aqui que Emmanuel traz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Cristo. É fazer algo em Cristo, é fazer sempre o melhor para todos. Porque nessa compreensão dessa simples e tão verdadeira frase de Emmanuel, nós vamos compreender que o nosso objetivo é transformar a nossa vida da melhor forma possível, numa conduta moral respaldada no bem. Afinal de contas, né, como lembra aqui o nosso irmão Vamberto, boa noite, ao vivo agora, sem precisar de charte, Vamberto, que ele diz o seguinte, que a gente tem que abrir o olho, afinal de contas, todas as nossas atitudes, boas ou más, ficam gravadas no ser espiritual, de tal forma que se mostram na genética física ao nascer. Né? Porque o que é o corpo? A não ser aquele mata-borrão. É uma ferramenta que vai vir na necessidade do precisar. Mas também é como a gente aprende, é um mata-borrão, ou seja, ela vai
imprimir tudo que tiver para ser colocado para fora. Aí vem em forma, essa ruptura, né? Vem em forma de doença, vem em forma de sequela, de defeito. Ou seja, eu acabo, por justamente não imprimir tudo isso que você acabou de falar aí, Mary, eu acabo imprimindo dor e sofrimento na minha vida sem a mínima necessidade. Sim, sim. Afinal de contas, a reencarnação é um processo para fazer-me ascender, subir, alcançar a luz. Criado simples e ignorante, a gente vai naquele passinho, né? Mesmo que de tartaruga, mas vai seguindo até chegar ao objetivo final. Isso. Não é isso? Nossa irmã Joana nos diz uma coisa tão interessante, Queiroz. Ela diz assim: a reencarnação de que te utilizes é concessão superior. Olha, é concessão superior que não podes desperdiçar. Que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Olha que frase. Lê mais alto. Né? A reencarnação, tô falando baixo, é? Um pouquinho de vez em quando. A reencarnação de que te utilizas, é concessão superior. A reencarnação é nos dada pela espiritualidade superior. E nós não podemos, que ela disse que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, né, de iluminação, de desapego e de amor puro. Vamos para frente aí com Fonte Viva. Vamos. Lembrando que estamos estudando hoje Modo de Fazer, que é a mensagem 2 do livro Fonte Viva, autoria espiritual de Emmanuel. Isso. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Desapego, né? Sem prender-se também no sentido do que Emmanuel vai nos chamando a atenção aqui, na ociosidade, né? Nos milindres ali, nos atropelos sim, do caminhar, nas tentações, não é isso? Enfim, em tudo que a gente dá margem para parar, para não fazer nada, para não progredir. Exatamente. E aí ele diz o seguinte: da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de exaltar, executando a vontade do Pai. Olha que lindo isso. E afinal de contas, né, a gente viu aí, ó, Emmanuel fala, ele lembra bem da ação incessante de Jesus. Sim. Né? Da carpintaria, então o Cristo também trabalhou, não é isso? Até o infame madeiro, indevidamente executado por nós outros, né? Na cruz. Ele fez o bem até o último momento. Exatamente. E outra, aí a gente pega na questão, quando a gente vê nas leis, né, que o Livro dos Espíritos traz, existe a lei do trabalho. Sim. Como lei natural. Como lei natural. E na questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? É lei da natureza? Em suma, é lei de Deus trabalhar? Aí olha a resposta dos Espíritos: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade
E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Né? Se a própria sociedade, lógico, buscando um objetivo muitas vezes nem sempre nobre, né? Centrados na ganância, do lucro, no termo do ter mesmo, como a gente costuma dizer, força o homem a trabalhar no sentido de sempre buscar. Mas a lei de Deus executa o trabalho como algo que deve ser natural. E o Cristo, como modelo e guia, também não deixou no seu legado de nos mostrar como era que deveria ser o verdadeiro trabalho, a verdadeira luta. Eu nem gosto muito desse termo de luta, né? Porque o neguinho, muitas vezes as pessoas perguntam: ei, rapaz, tá indo para a luta? Né? Eu digo: não, eu estou indo festejar, para mudar o clima de peso, né? Porque tem muita gente que quando pensa em trabalho, ai meu Deus, final de semana é uma alegria, mas a segunda-feira é um pesar. E aí você acaba levando isso do seu psicológico para a sua ferramenta, que é o corpo, e vai fazer essa vibração chegar a todo o seu ambiente de trabalho. Então eu não gosto de dizer que vou para a luta, eu vou festejar. Porque quem está festejando está vivendo em alegria sempre, não é verdade? Até porque o trabalho é uma verdadeira bênção, como diz aí, não é? É a oportunidade do nosso crescimento, tanto intelectual, moral. É a nossa contribuição, não só para a nossa sobrevivência e da nossa família, mas também a parte de contribuirmos para a sociedade. Todo trabalho é importante, não é? E é tão interessante quando o Emmanuel diz, né, que era nessa parte, me chamou muita atenção. Sem outra paga, além da alegria, de estar executando a vontade do Pai. Então, Cristo era tão consciente de que ele estava executando a vontade da espiritualidade maior, que tudo que ele fazia era com alegria. Os momentos que ele estava compartilhando, porque também passam, né, nos filmes, é tão interessante, passa um Cristo um pouco fechado, o rosto meio, muito sério, muito concentrado, não é? Mas eu assisti um filme que eu achei muito interessante, porque o autor trouxe um Cristo alegre, jovial, feliz, onde ele compartilhava um momento com as crianças, um momento com os apóstolos, era uma alegria. E eu imagino esse Cristo, o nosso mestre, o nosso guia, realmente nesse lugar. E Emmanuel traz com muita propriedade isso, né? Sem outra paga, além da alegria. Porque quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você faz, para que você faz, com certeza você vai estar com muita energia da alegria. Isso não quer dizer que seja fácil. Isso não quer dizer que não dê trabalho. Mas você sabe o objetivo, você volta para sua casa, embora esteja extremamente cansado, você está realizado. E Vamberto nos lembra aqui dessa geração neném. Já ouviu isso falar, Mary? Da geração neném? Eu não sei, vamos lá. Não conhece? Que são... A gente vê uma juventude, sim, né, que nem quer estudar, nem quer trabalhar. Gostei. E aí, a gente lembra, né? É uma realidade? É. Mas, sem contrapartida, eu até coloquei aqui no chat também, são filhos que têm pais, né, com a missão sagrada, como está no Livro dos Espíritos, que a paternidade é uma missão sagrada, de fazer justamente esses filhos avançar para a luz. Então, se isso está acontecendo, alguém, eu tenho certeza que não é o pai, não é o guia, não é o nosso governador, o Cristo de Deus, que está negligenciando
a questão. Mas aqueles que receberam a missão, que recebem a mensagem, o esforço da espiritualidade, e infelizmente não estão aplicando em suas vidas, nem tendo a base de replicá-la à frente para aqueles que foram colocados como seus filhos. Sim. E isso é muito preocupante. Sim, com certeza. Isso é muito preocupante. Daí a importância de levar esses jovens à questão da espiritualidade ainda enquanto crianças. Evangelizar logo de cedo, como diz Raul Teixeira, né? Não, mas eu não quero ir, papai, não sei o que. Vai assim mesmo. Porque se na escola de segunda a sexta a gente faz de tudo para que o filho vá, porque a gente sabe que ele vai precisar desses conhecimentos para ter uma boa vida de gozo, né? No mundo material, e o gozo no mundo espiritual, que é muito mais importante, muito mais satisfatório e muito mais objetivado, pelo menos deveria ser, não é? Aí é que eu tenho que fazer o neguinho, a neguinha ir para a evangelização, participar, mesmo que do início ela ache ruim, mas daqui a pouco ela está lhe lembrando: pai, hoje é dia da evangelização, mãe, vamos embora que eu não quero perder. Exatamente. Então, como Jesus ele usava dessa alegria, utilizava, né, por saber que estava executando a vontade do Pai, Emmanuel diz uma coisa bem interessante: exalta Cristo, exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Serenidade, né, Mary, para o povo lá, nossos irmãos ali poder ouvir. Serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Ou seja, sem querer aparecer, né? Sem dizer, ó, eu sou tal, eu tô aqui, ó, fazendo de tudo aí, ó. Né? Sim. Na simplicidade do agir, no sentido até dele estar fazendo até por uma obrigação de compartilhar o que tem com os outros. E que o que ele tem para compartilhar conosco, até hoje, é abundância. É muita abundância. E é tão interessante, porque veja só, o que Emmanuel coloca aqui: conversa amorosamente com algumas criancinhas, ou seja, é uma coisa natural ali com aquelas crianças, amorosidade. E ao mesmo tempo ele multiplica o pão, porque naquele momento, imagina, uma multidão necessitava. Exatamente. Então, da mesma forma que ele utilizava com as crianças, ali numa coisa muito mais natural, no momento de agitação, de preocupação dos apóstolos, ele faz sem alterar-se. Nós entramos muitas vezes na ansiedade, na preocupação e perdemos o foco quando a gente entra. Então, vaidade, né? O Cristo, ele não tinha essa alteração por compreender o que ele estava fazendo. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere. Olha só. Reergue Lázaro do sepulcro e ele mesmo caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Afinal de contas, né, é praticamente o próximo passo a sua prisão e crucificação. Exatamente. Depois de ter saído da casa de Lázaro. E é lógico que ele sabia desse caminhar. Exatamente. Então, nós já estamos chegando aqui à última parte, né, do nosso trabalho. E você quer ler o finalzinho? Fique à vontade. E Emmanuel nos diz o seguinte: não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós
o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu pelo menos me sinto assim, toda vez que eu leio Emmanuel, banhada, sabe, dessa energia que ele tem, essa capacidade, em poucas palavras desse texto, de nos ajudar a compreender o Cristo, compreender a vida, compreender o objetivo de estarmos aqui. E nos encoraja, porque se a gente observar todas as mensagens de Emmanuel, no seu desfecho final, ele nos encoraja a seguirmos com Jesus. Com coragem, com resignação, com amor e com propósito, né? Porque o propósito da vida é bem outro desse propósito que é apregoado pelas mídias, né? Pelos rebolations por aí afora, que nesse momento, né, tantos estão já na ânsia de passar 4 dias de gozo, né, de ostentação, com verdadeiros desmandos em todas as áreas dos excessos. E esse esquecimento, né, desse propósito é fundamental para que o indivíduo continue, infelizmente, como começa aqui o nosso irmão Emmanuel fazendo, dá aquela continuidade para que não raros tenham que voltar à carne para desfazer o quanto fizeram. Até quando, né, nós vamos sofrer pelo uso mal do nosso livre-arbítrio? Porque à medida que a gente vai avançando no tempo, é interessante que a nossa responsabilidade cresça na medida dos nossos atos. Teimar contra essa onda, essa avalanche de progresso, é, infelizmente, entrar num período de dor, de sofrimento, e quem sabe até nessa transição tão aguardada e tão já adiantada para um mundo de regeneração, como a espiritualidade já muito clama para nós, quem sabe até perder a oportunidade de ver essa luz brilhar na Terra, muito mais alicerçada e muito mais óbvia, né? Então, meus irmãos, que a gente possa verdadeiramente fazer, né, como Jesus o fez, que o Vamberto está aqui lembrando ostensivamente, que o exemplo arrasta. Sejamos esse exemplo, sejamos o sal da terra, a luz do mundo. Pois assim o fazendo, não só estaremos colaborando com a nossa saúde, com o nosso brilhar, com o nosso desenvolver, como também estamos fazendo com que a espiritualidade possa ter menos trabalho na transformação, né, do globo terrestre para um mundo realmente onde o reino de Deus esteja implantado, né? Então, meus irmãos, eu queria só, fazer uma solicitação, que todos nós possamos nos unir em oração nesse período do Carnaval, que nas nossas orações individuais possamos rogar pelos nossos irmãos, rogar pelo nosso Brasil, para que a espiritualidade, junto com as nossas preces, possam ajudar a nossa população, proteger os nossos jovens e assim emanar uma energia de luz nesses momentos. Muita paz. E sempre, só um lembretezinho final, meus irmãos. Quarta-feira de cinza está chegando aí, mas as nossas cinzas têm brasas e luzes. O programa Página Aberta estará funcionando aqui sempre nesse horário, 21 horas, horário de Brasília, enquanto tiver o horário de verão,
20 horas, horário local, aqui Norte e Nordeste, sempre pela transmissão pelo canal 5 da Rede Amigo Espírita e também o canal 5 da Rádio Amigo Espírita. Muito boa noite, um beijo no coração de todos e até quarta-feira que vem, porque Ele quer. Muito obrigado.